Deixa eu saber do Daniel, já que ele é tão diferente dos homens comuns, né? Vou começar a cobrar cachê. Porque a gente viu ali, tinha até um telespectador que dizia, tem que ter um momento, né, um lugar certo para você discutir a relação, não pode discutir assim na frente de todo mundo. Acho que ele tem medo da briga grande, né? Você escolhe que momentos assim para discutir a relação? Ou o início do dia, o fim do dia, qual é o momento, horário de refeição, nem pensar? Não estragar o apetite de ninguém. Eu achei engraçado que teve um que falou ali, se nenhum dos dois quiser, não briga, né? É uma coisa meio lógica, né? Quando não quer, dois não brigam, né? Meio difícil de... Mas, enfim, bom, na hora da refeição, nem pensar, senão perde todo mundo a fome. Então, isso, mas eu estou falando em casos extremos, se tiver alguém chateado com alguma coisa, né? Agora, se tiver alguma coisa errada, assim, creio eu, como ele falou, cada caso é um caso, né? Mas creio eu que a melhor maneira, assim, mais no começo do dia seguinte, né? Porque durante o dia a pessoa vai acumulando 1001 atividades e os meninos lá de casa são muito danados, assim, então tá pilha, assim, quando a gente chega em casa e tem tarefa da escola. Eles não são danados, eles são saudáveis. São demais, né? A Rebeca e o Vinícius, oi. Então, então, acho que sim, no começo do dia. Agora, sim, se você me permite, eu queria fazer uma observação que também tem muito homem, eu digo, a maioria é homem, tem mulher também que é muito insensível, né? As pessoas hoje em dia precisam de mais sensibilidade. Eu vejo muitos casos de alunas minhas, né? Porque eu dou aula para todo tipo de faixa etária e a gente acaba sendo não só um professor, mas alguém que eles confessam as coisas, assim, o problema é tão sério, às vezes, que eles vêm falar para mim, uma pessoa que não sou da família, assim, não era a última pessoa para ele. O que, por exemplo, eles Não, e eles conversam frustrados e pensando em quem já tem o seu companheiro, sua companheira, em separação ou chateado com alguma coisa, e pelo que eu vejo na maioria dos casos é insensibilidade por parte da outra pessoa, ou seja, muitas vezes, você me perdoa o uso da palavra, mas tem gente que é sacana mesmo, assim, que não está nem aí, sabe, que as pessoas hoje em dia têm que se tocar do outro, tem que, como ele falou, tem que fazer a inversão de papéis, se colocar no lugar do outro. No dia que você se coloca no lugar do outro, aí você acorda assim, poxa vida, o que é que eu fiz? A pessoa está ali sofrendo por minha causa. Então, eu acho que o que falta é isso. Por isso que eu digo, aí o estereótipo até que cai um pouco. Na maioria dos casos, são os rapazes que estão bobeando legal, assim, estão fazendo as meninas, as moças, as suas companheiras, sofrerem pelo simples fato de sensibilidade, estão nem aí. Sofrer como, assim? O que você vê, ouve ou presencia dessa meninada? Eu presencio justamente que, às vezes, a pessoa não pode, geralmente, todo esse jovem tem muito essa questão de ciúme. Ciúme, e a gente viu aí um caso terrível agora, essa semana passada. Exatamente, caso de ciúme. Aí o que acontece? Ele pode sair, ele pode ir para tal canto, para passeio disso, balada, daquilo. Forró. Não, e às vezes ele não pode nem ir para aula de campo. Vamos para uma aula de campo no mangue e tal. Não, porque senão ele vai tal, ficar. Então, quer dizer, um não pode fazer nada e o outro pode tudo. Isso é uma falta de sensibilidade. Isso acontece, está acontecendo agora, nesse exato minuto, nesse exato momento que a gente está conversando, tá acontecendo 1001 casos disso. Pode ou não chegar a esse extremo, como você citou aí o caso da menina. E o pior é que quando se noticia se mostra esse tipo de problema, começam a se repetir em várias outras regiões do país, né? Quem não tinha a coragem de fazer se sente motivado por esse tipo de ação. Pelo circo da mídia. A mídia faz um circo com tudo, principalmente esse tipo de caso. Segundo dizem, até ele ia se entregar e não se entregou por conta de entrevistas que deu e se sentiu assim o próprio dono da situação. Exatamente. Então, ou seja, o circo da mídia não causa a história, mas aumenta, né? Tem só um exemplo rápido, por exemplo, tem uma ex-aluna minha falecida já, que a gente faz muita gincana lá na escola. Uma das escolas que eu dou aula, escola pública, Paulo Freire. A gente faz muita gincana, a gente ensaia nas equipes e ensaiando uma das tarefas com ela e a gente olhava, lá de canto de olho estava o companheiro dela, ficava lá assim, andando, circulando. Até nos ensaios, tá entendendo? A história da possessividade da coisa, né? Então isso acontece não só lá no... Isso aí já é patológico, não? Mas o pior é que é patológico, mas
eu que estou próximo, eu vejo esse patológico direto. Então, para mim já não é tão patológico, é comum. Eu vejo isso daí. Daniel. Certo. Para encerrar? Exatamente. Certo. É o seguinte, eu sou professor de biologia, atualmente, dou aula de manhã, tarde e noite, todos nas escolas públicas. E dou aula lá desde a escola Paulo Freire ali no Henrique Jorge, até o Colégio Figueiras Lima ali no Montese, já dei aula na Aldeota, e o que eu sempre vejo é isso, todos os problemas que eu já vi de rapazes, de moças que vieram conversar comigo e me botam assim como professor de biologia e fica aquele confidente, né? Professor já falou, já vieram... Vira urologista, não, ginecologista. Já perguntou para mim, professor, tá acontecendo tal coisa, o que eu faço? Qual remédio que eu tomo? Tipo assim, entendeu? Inclusive eu fiquei meio com medo, porque eu sou diabético e não tomo azulzinho não, viu? Né? Mas não sei, vamos ver. Mas enfim, sempre que eu vejo a raiz da coisa é a falta de comunicação de um dos lados, ou dos dois lados, certo? Então, para encerrar, justamente isso, eu queria falar aqui sobre o livro, queria deixar com você aqui. E deixa eu só falar aqui uma coisa, que as pessoas estão perguntando pelo livro. Tá. Então, o livro é Torne Feliz Sua Vida Familiar e, como o professor Daniel falou, você pode ter acesso a esse livro através da internet, então nós vamos colocar o site. Certo. E dar acesso a esse livro na internet para as pessoas que estão ligando e perguntando sobre esse livro, tá bom? O livro é esse aqui, Torne Feliz Sua Vida Familiar. Pois não. Ok. Não, porque eu tive tanto trabalho de fazer na minha impressora o e-mailzinho, ó, porque o rapaz da edição às vezes não bota, sabe? Ximenes Lopes, mas aqui não tem perigo de não colocar. Mas é porque é ao vivo, sabe? Aqui, ó. Pronto, Ximenes Lopes, @yahoo.com.br. Tá aí o e-mail dele. Vamos colocar no site também, vai sair aqui na telinha. Por favor, podia estar matando, podia estar roubando. Bom dia, caro amigo passageiro. Mas você vai dar aula. Vou. E um presente aqui para você é um livro da história do Montese, que é meu avô que escreveu, Dr. Ximenes. Então nós mostramos aqui a comemoração do meu avô, Montese. certo? Olha. Dr. Ximenes. Louco pelo Montese. Pirocaia a Montese. A Montese, fragmentos históricos. Ele pôs o nome, graças a Deus. Minha avó morava no Montese, na Avenida Gomes de Matos. Meu avô mora lá até hoje. Então, graças a Deus. Minha já avó pensou? Mora porque já faleceu. Já pensou onde é que você mora? Na Pirocaia. Montese é uma coisa mais... Ainda bem que mudou de nome, era, né? Luciano Huck, sorteou lá, era minha vizinha, rapaz, a mulher que ganhou lá do Cilar. Aí ele... Ele chamou de Itaoca. Itaoca, subúrbio, periferia, podia ter dito Montese, mas Itaoca tá bom. Tá certo. Valeu, obrigado. Doutor, a participação dos nossos convidados aqui. Obrigada por terem falado pelas famílias aqui, por terem participado. Volta, professor Daniel, professor de biologia. Lembrando que os contatos deles vocês vão encontrar daqui a pouco no nosso site. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto já já.